Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, versículos de 9 a 17, e o tema da nossa meditação deste momento é Precisamos ter fé. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Amém. Deus abençoe a sua palavra. Na semana passada, nós vimos a abertura dos 4 primeiros selos. E à medida que cada selo era aberto, um dos 4 seres viventes clamavam a um cavaleiro e a um cavalo. A imagem do cavalo está relacionada à visão descrita em Zacarias capítulo 1, versículo de 7 a 17. Se você for ler, você vai entender que essa imagem aí de João, ele tira ali de Zacarias capítulo 1, de 7 a 17. E a ideia do texto é que os acontecimentos na terra ocorrem pela direção soberana de Deus. É Deus que dirige a história dos homens. Verificamos também o significado de cada cavalo e o seu cavaleiro. O primeiro cavalo e o seu cavaleiro representam aí o anticristo que saiu vencendo e para vencer, é o que diz o texto. O segundo cavalo e o seu cavaleiro representam a guerra, o terceiro cavalo e o seu cavaleiro representam a fome, e o quarto cavalo e o seu cavaleiro representam a morte. Esses serão julgamentos aí vistos por João, que acontecerão na terra após a igreja ser arrebatada aos céus. Nestes versículos que nós lemos hoje, João registra mais 2 reações à abertura dos selos. Uma reação é no céu e a outra reação é na terra. E é sobre essas reações que nós vamos meditar neste momento. A primeira reação é a reação do céu. Versículos de 9 a 11, que dizem assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos,
como igualmente eles foram. João vê aqui os mártires que foram mortos porque eram cristãos. E esses mártires representam todos que entregaram suas vidas por Jesus Cristo e pela causa da verdade da palavra de Deus. Deus deixa claro a esses que perderam suas vidas aqui na terra pelo testemunho de Cristo que suas mortes não foram aí um acidente e que outros seriam martirizados depois deles até que se completasse o número daqueles que seriam mortos, como igualmente eles foram. É uma das histórias aí mais bonitas aí da igreja cristã, que mostra um homem de fé, um homem de perseverança, é de um pastor do século II da igreja de Esmirna, chamado Policarpo. Tem até um livro, um texto chamado Martírio de Policarpo. Ele, com 86 anos, foi levado pelas autoridades da cidade e todos queriam que ele negasse a Cristo e dissesse: César é Senhor. Policarpo respondeu assim: há 86 anos eu tenho sido servo de Cristo e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? Não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. E o procônsul da cidade disse que iria trazer os leões aí para devorá-lo. Policarpo disse assim: mande trazê-los. Em seguida, o procônsul, vendo aí que Policarpo ridicularizava dos leões, ameaçou queimar Policarpo. Policarpo disse: você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e o castigo eterno revelado para os ímpios? Por que você está demorando? Faça o que lhe agradar. E ao acender a fogueira, o fogo não consumia o corpo de Policarpo. Então foi necessário um carrasco matá-lo com a lança. E diz lá o texto que o sangue dele apagou o fogo. Isso mostra alguém que foi martirizado pela fé, mas foi fiel a Jesus Cristo até o fim desta vida. Meus queridos irmãos, estes versículos das Escrituras são um estímulo a todos nós nos dias de hoje. Deus está no controle de tudo, até mesmo da morte do seu povo. Conforme o Salmo 116, versículo 15, que diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por isso não há coisa alguma para temer nesta vida, nem mesmo a morte. A segunda reação que é apresentada por João nesse texto é a reação da terra, versículo 12 até o versículo 17, que dizem assim: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte, deixando cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A abertura do sexto selo produz o primeiro dos grandes terremotos aqui na Terra, registrados no livro de Apocalipse. Os outros dois ocorrerão em Apocalipse capítulo 11, versículo 13 e capítulo 16,
versículo 18 e 19. A ideia é que toda a natureza será abalada. E João usa uma linguagem figurativa aqui. O sol será abalado, a lua, as estrelas, as montanhas, as ilhas. E as pessoas impenitentes que recusaram a sujeitar-se à vontade de Deus tentarão se esconder da face de Deus e do Cordeiro nos buracos aí, nos rochedos, né? Da terra, nos buracos da terra. Tem um autor, Vence o nome dele, e um dos seus livros, parafraseando aí essa passagem das Escrituras de Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 12, ele diz assim: um dia a casa mais valiosa do mundo vai ser um buraco no chão. Meus irmãos, sem dúvida, as pessoas aceitarão a Cristo nesse período, mesmo depois que a igreja for arrebatada, porque Deus é misericordioso e a misericórdia de Deus não tem fim. E é o que veremos aí a partir do capítulo de número 7. Mas esse texto mostra que mesmo as pessoas aceitando a Cristo Jesus nesse período, esse tempo será de ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. E essa ira vai ser derramada aqui na terra. Conforme o versículo 17, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Por isso, meu amigo, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao Salvador do mundo, a pessoa mais amável, mais maravilhosa que já pisou na face dessa terra. Se você ainda não entregou a sua vida a Ele, entregue a sua vida a Ele. Enquanto você tem tempo, tenha pressa, porque não sabemos quando virá esse tempo, o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Nós não sabemos esse dia. Por isso que nós devemos, neste momento, abraçar o Salvador, que é Cristo Senhor. Buscar a face, buscar a presença dEle. Precisamos ter fé em Jesus, para que não caiamos nessa condenação que virá sobre o mundo, neste julgamento. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a ter fé em Cristo Jesus. Se você não entregou a sua vida para Jesus, entregue-a para que você seja livre desse dia da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Que você possa estar no céu, adorando o Cordeiro, adorando aquele que está sentado no trono, quando essas coisas estiverem acontecendo aqui na terra. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome, porque tu és um Deus de amor e de misericórdia, mas também tu és um Deus de justiça. Nós te louvamos e te bendizemos por aquilo que o Senhor é. Obrigado pela salvação que o Senhor nos ofereceu em Cristo Jesus. Pois é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.